deverá ser consultado. No uso de medicamento em caso de tosse com secreção, urina menores de 2 anos de idade, se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não uso este medicamento em caso de gravidez, gastrite, transtorno, suspeita de dengue, este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use como outros medicamentos que contêm paracetamol como álcool, como em caso de doença grave do fígado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Xarope 44 mil medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico. Não use este medicamento em crianças menores de 12 anos de idade. Xarope 44 mil medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Não use este medicamento em crianças menores de 12 anos de idade. Não use este medicamento em crianças menores de 12 anos de idade. Xarope 44 mil medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Não use este medicamento em crianças menores de 12 anos de idade. Não use outros medicamentos que contêm paracetamol como álcool, em caso de doença grave do fígado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Você morre de novo. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera de estômago ou suspeita de dengue. Agora, este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É contraindicado em caso de suspeita de dengue. É contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera no estômago ou suspeita de dengue incubatória. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado no caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Use este medicamento em caso de doença urgente. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os sintomas, o médico deverá ser consultado. Use esse medicamento em caso de úlcera, gastrite, doença dos rins, você já teve reação alérgica anti-inflamatória. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins, você já teve reação alérgica anti-inflamatória. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins, você já teve reação alérgica anti-inflamatória. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins, você já teve reações alérgicas anti-inflamatórias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Para retirar medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico via bula. Para retirar medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico via bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins, você já teve reação alérgica anti-inflamatória. Não use este medicamento em caso de doença grave dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.